Pastor Márcio Valadão, pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Uma igreja com mais de 75 mil pessoas. A família Valadão tem influenciado toda essa geração e nós temos o privilégio de receber esse pai de pastores, pai de multidões. Recebam com muita honra e com aplausos o pastor Márcio Valadão. Tudo o que nós temos que saber é alguma coisa tão simples: que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Se espremermos a Bíblia todinha, a única verdade, toda ela é esta: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tome a sua Bíblia, levante-a mais alto que você puder. Ela pode estar no papel igual a minha, no iPad, no iPhone e talvez dentro do seu coração. Então olhe para a pontinha dela e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Temos declarado, Pai, o poder inerente da Tua palavra. Ela que nos consola, ela que nos edifica, ela que nos exorta. Senhor, que nesta tarde Tu concedas ao pregador graça, conceda-lhe, Deus, sabedoria, mas acima de tudo a Tua unção, Senhor, para que todo o poder da Tua palavra possa continuar nos transformando de glória em glória a Tua própria imagem, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Uma das realidades tão maravilhosas que de um encontro como este, desenhando o nosso destino. Tudo é tão simples. Deus é simples. A palavra dele é simples. Não há nada de complicado. Basicamente, na nossa caminhada, para nós cumprirmos aquilo que Deus sonhou. A palavra diz que antes que o mundo existisse, nós já existíamos na mente de Deus. E diz a palavra, o Salmo 139, que Ele nos viu quando nós éramos ainda uma substância informe. E no seu livro, todos os nossos dias foram escritos. Nosso destino, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas, quando são confrontadas com uma pergunta tão simples: por que você vive? Muitos não sabem responder porque vivem. Por que Ele está aqui? E quando voltamos para a palavra, não apenas encontramos o propósito do Senhor, mas para todos nós que já temos esse propósito, nós não podemos esquecer que na nossa caminhada, tudo que nós precisamos na vida, no ministério, são praticamente só 4 coisas que eu sempre gosto de repetir. A intimidade traz a santidade. A santidade nos dá autoridade e a autoridade nos leva à conquista. Deus nos criou para a intimidade. Deus não precisava criar o homem.
Deus, quando fez e plantou o jardim do Éden, diz a palavra que o homem ia cuidar do jardim. Mas o homem ia cuidar do jardim, Deus tinha anjos, arcanjos, querubins para cuidar, para fazer. Eu creio que o propósito de Deus para o homem cuidar do jardim, pegar enxada, capinar, era só para o homem não ficar barrigudo, alguma coisa assim. O propósito, Deus criou o homem para intimidade. No final, no entardecer, a palavra diz que Deus vinha passear com o homem. Deus vinha para passear com o homem. Deus criou o homem para relacionamento. O prazer dele, passear. Quando olhamos aqueles 3 na fornalha, lá em Babilônia, houve um momento quando o rei olhou e disse: nós julgamos 3, nós estamos vendo 4. E o que eles estavam fazendo? Passeando. Estavam passeando, mesmo no fogo, passeando. Intimidade. Intimidade é relacionamento. Jesus Cristo passava noites inteiras orando. Mas Jesus nunca orou pedindo: ó Deus, meu Pai, me enche do teu Espírito, me conceda poder. Não. Era comunhão, era intimidade com o Pai. Jesus não orava para pedir nada, Ele era Deus, Jesus é Deus. A oração é intimidade, a oração é esse relacionamento. E a palavra diz: olha, orai sem cessar. Que essa intimidade nunca seja rompida. Não significa que a gente vai ficar andando na rua de olho fechado, nada disso. Mas é ligado ao Senhor. O único momento que essa intimidade foi quebrada, quando ali no Getsemane, Jesus ora, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Qual que era o cálice? Não era o cálice dele ser torturado, cuspido, vilipendiado, pregado na cruz, nada disso. Mas haveria aquele momento quando Ele absorveria todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Ele iria sugar tudo isso e tudo isso viria sobre Ele. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquela hora tão terrível, quando Jesus assumia o nosso lugar, experimentando o pecado, a palavra diz que Deus, o Pai, vira o rosto e não contempla o seu Filho. Porque a palavra diz que Deus não contempla o pecado. Foi algo tão terrível que a terra foi coberta com uma escuridão. Do meio-dia às 3 da tarde. Escuridão absoluta. Porque ninguém conseguiria ver aquele momento e o grito do coração do Senhor. O nosso chamado, a nossa fé não é uma religião. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. É a nossa intimidade com Ele. Alguns irmãos, quando vão orar, eu fico pensando como? Ele ora dizendo assim: ó Deus, agora eu entro na Tua presença. Eu fico pensando, será que ele estava fora? E o outro irmão, ele começa a orar assim: Senhor, continuando na Tua presença. O Senhor disse apenas a Abraão assim: Abraão, anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. E você vai ser perfeito. O propósito de Deus, e Deus nos deu a Bíblia, a palavra exatamente para conhecermos o coração dele. É a intimidade que traz a santidade. Não é a santidade que traz a intimidade. Nós não pecamos, não é com medo da consequência do pecado. Não pecamos é porque vai ferir
o coração daquele que mais nos ama. Jesus nunca pecou. Pecado é uma escolha, não é uma obrigação. Você pode passar um dia sem pecar, pode passar uma semana inteirinha sem pecar. Mas pastor, ficar uma semana inteira sem pecar? Pode. Você peca por ser envergonhice, só isso. Você não é uma fábrica de pecado. E o Senhor fez um compromisso conosco dizendo que Ele não permite que Satanás nos tente além das nossas forças. Se você suporta uma tentação de 5 quilos, Deus não permite que você seja tentado com 5 quilos e 100 gramas. A santidade, a palavra diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas a santidade nos concede algo, que é a autoridade. O Senhor disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E Ele nos outorgou a autoridade. A nossa autoridade não é um título. Pastor não é título. Pastor é uma função dada pelo Senhor. A nossa autoridade vem da nossa santidade, que é fruto da nossa intimidade. Mas para quê? Para conquista. O propósito final do Senhor é que a terra seja cheia da sua glória. E a ordem do Senhor foi Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Agora, se nós invertermos, não é a conquista que nos dá autoridade. Não é a autoridade que vai trazer para nós a santidade. E não é a santidade que vai nos trazer a intimidade. Deus não quer nosso trabalho. Ele nos quer. Ele nos quer. Ele nos quer. Ele nos quer. Nossa fé não é religião. Religião é o esforço do homem para ligar-se a Deus. Mas foi Deus que ligou até nós. Por isso, que para todos nós, quando os nossos olhos são abertos para vivermos e termos essa compreensão tão doce, tão maravilhosa. Mas existe, por outro lado, algo que o Senhor mexe conosco, exatamente dizendo: olha, você não pode ser assim. A Bíblia é um espelho onde nós nos vemos. E nós sabemos que estamos bem com Deus quando você vai lendo a palavra e ela não te condena. E você vai sentindo uma paz tão grande. Muitas vezes pessoas acham que pastor tem que ser pregador. Se ele puder ser pregador, muito bem. Se ele puder ser cantor, como o moço que cantou aqui, muito bem. Eu não canto. Você tem que ser tudo que o Senhor preparou para você. E que o rebanho do Senhor precisa. Mas o Senhor colocou determinadas condições. Nós estamos caminhando, buscando o quê? O nosso destino. Destino é aquilo que estava dentro do coração de Deus. Aquilo que Ele preparou para nós. E durante a nossa vida, nós vivemos para fazer algo, para agradar o Senhor. Eu sempre digo, quando alguém me pergunta: o que você faz na vida? Eu falo o que está na Bíblia, ele fica me olhando assim. Eu falo: meu trabalho é fazer Deus sorrir. Ele fala assim: como fazer Deus sorrir? Eu trabalho para alegrar a Deus. Como? Alegrar. A palavra diz que o Senhor Jesus haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Quando uma alma converte, eu não sei como é lá no céu. Talvez lá no céu tenha 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4trilhão, quinquilhão, nem sei falar mais, de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Quando uma pessoa toma Jesus como Senhor e Salvador, há uma alegria no céu. Algo que eu não sei como que é, porque eu não estou lá, mas é algo que é um júbilo tão grande. O Senhor haveria de ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria.
nossa vida depois de salvos é alegrar o coração do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que o nosso destino é mais para dentro de nós mesmos. Mas o nosso destino final é alegrar o coração do Senhor. Quando você lê o Apocalipse, o céu, o que nós vamos fazer lá no céu? Exatamente viver a doce intimidade com o Senhor. Ah, mas então vai ser muito ruim. Não, essa é a coisa mais linda e é uma outra realidade. Mas nós precisamos, durante essa nossa caminhada, de uma forma assim, bem objetiva, tocar em alguns pontos que são tão necessários na nossa história para vivermos realmente o nosso destino sem impedimento algum. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21 traz para nós não apenas só um desafio, mas algumas condições que o Senhor exige e que nós precisamos sair no final desse encontro bem parecidos com o Senhor Jesus. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. A palavra cristão não é o que é da religião de Cristo, é aquele que é semelhante a Cristo, que tem a natureza de Cristo. Aqui nesse texto, a orientação é bem para os chamados sacerdotes, mas todos nós somos sacerdotes. Uma coisa absurda que foi trazida para a igreja de Jesus é que dividiu a igreja em clérigos e leigos. Na igreja de Jesus não existe clérigos e leigos. Todos nós somos sacerdotes. Mas porque isso não é ensinado, ficou uma classe chamada clérigos e outra o povão. Mas a palavra diz que nós somos uma nação sacerdotal. É uma nação de sacerdotes, todos nós. Mas agora nessa caminhada, para descobrirmos e vivermos a intensidade do nosso destino, diz assim, Levítico capítulo 21, a partir do versículo 17. Falarão dizendo: ninguém dos teus descendentes nas suas gerações em quem houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, desproporcionado, ou um homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna e pinges, ou que tiver o testículo quebrado. Aqui está um retrato daqueles que não podem e precisam ser curados disso. O primeiro que é colocado aqui é aquele que é cego. Jesus Cristo diz que o cego é aquele que não sabe para onde vai. O cego é aquele que o destino dele, ele sabe qual é, ou não tem entendimento. O cego, Jesus falou, o cego não é só esse que tem os olhos furados, não. O cego é aquele que não sabe para onde vai, não sabe por que está aqui, não sabe a razão da sua vida. O cego não serve. O cego não serve. Por isso que algo que Jesus Cristo fez, ele encontrava cego e todo cego que passava por ele não ficava mais cego. Até aquele que gritava de longe, ele corria. Porque tudo depende da visão, dessa compreensão que precisamos ter. O cego. E o cego, pelo fato dele não ver, ele não ter esse entendimento, e nós vamos ter algo que é fundamental, que é exatamente esse propósito na nossa vida, esse alvo na nossa vida. Eu conheço a história de um homem que foi visitar uma fazenda, e quando ele chegou, o fazendeiro foi mostrando toda a beleza da fazenda, e o levou até o estábulo. E quando lá no estábulo ele ficou impressionado que era uma parede, as paredes eram de madeira, e só que as paredes estavam todas cobertas assim de alvos, cheio de alvos, muitos, centenas de alvos. E o visitante foi olhando cada alvo e ficou tão surpreso, porque a bala tinha acertado exatamente na mosca, bem no meio.
Ele olhou para o fazendeiro e disse: mas o senhor é um excelente atirador, eu nunca vi alguém tão hábil como o senhor. E o fazendeiro disse: não, eu não acertei em nenhum. Ele disse: mas eu estou vendo aqui, o senhor acertou em todos. Ele disse: não, não acertei em nenhum. Mas como é que eu estou vendo? Aí o fazendeiro disse: eu faço assim, eu atiro primeiro e depois eu pinto o alvo em volta. Então ele nunca vai errar. Assim, muitas vezes é o que nós fazemos na nossa vida, nossa caminhada, para cumprir o nosso destino, aquilo que Deus tem para nós. O cego não consegue. Outro que não conseguia era o coxo. O coxo tem pernas, só que as pernas não funcionam. O coxo, em vez de ficar em pé, ele não aguenta ficar em pé, ele sempre cai. O coxo não anda, ele arrasta. Jesus falou: não pode ser assim. Outro que não podia é o que tinha o rosto mutilado. E o rosto mutilado nada mais é do que aquele que não tem a cara que realmente ele tem. Outro que não podia era o desproporcionado, que uma parte era mais comprida do que a outra, uma perna era maior do que a outra. Já viu pessoas que têm um tronco tão alto e as perninhas pequenininhas? Desproporcionado. O Evangelho há uma proporção, algo bonito. Lembra daquele episódio lá de Ezequiel, daquela visão, daquele ser que tinha 4 rostos, não era assim? Um rosto era de águia, outro rosto era de boi, outro rosto era de homem e outro rosto era de leão. 4. Mas quando você toma os evangelhos, são 4 também, não é verdade? 4. Você chega também no Apocalipse e encontra esse mesmo ser, de 4 faces. É uma figura de Jesus, não é que Jesus, não entenda isso. Mas quando você toma Mateus, qual é o rosto? É do leão, é poder. Você começa com um leão rugindo, e quando termina Mateus, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. O leão ruge do princípio ao fim. Mas quando você chega em Marcos, é a face do boi. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Quando você chega em Lucas, é o Filho do Homem, a cara do homem. Quando você chega em João, é Deus. São os arcanos celestiais, é a face da águia. Mas hoje é tão interessante que tem igrejas e pessoas que são especializadas. Então mostra só uma face, só o leão. Tem algumas reuniões que começa o leão rugindo do começo até o fim. É cura, é libertação, isso é glorioso. Mas é apenas uma face. Tem outro que é do boi, é só fazer orfanato, é creche, é isso e aquilo. Precisa isso? Precisa, mas não é só isso. Aí você chega em Lucas, aí é só acampamento, retiro de casais, e festa, piquenique, e vai. Você chega em João, aquela igreja é só de revelação, profecias, é tudo glorioso. Mas nós temos que ter algo. A palavra diz que nós temos que pregar e conhecer o Senhor tal qual Ele é. Eu não posso ter apenas uma parte dele, eu tenho que ter. Por isso que o desproporcionado não se via. Outro que não se vê é que tinha o pé quebrado, põe em pé, cai, põe em pé, cai. Outro que tinha mão quebrada. E quantas pessoas têm mão quebrada, né? Para levantar o outro, para dar dinheiro, mão quebrada. E quantas vezes nós esquecemos disso? Eu não sei como, mas acho que Jesus acariciava as pessoas. Uma das coisas que eu gosto, eu sou pastor, eu não sou conferencista, eu não sei fazer conferência, não sei. Eu sou pastor, meu trabalho é pastor, é cuidar de ovelha, abraçar, é beijar. Eu chego cedo na igreja, irmãos vão chegando, eu vou abraçando, vou beijando e fico. Ovelha precisa de pastor para isso. Algo que está aqui, que nós precisamos ter,
é exatamente isso. Nós não podemos ter a mão quebrada. O outro era o corcovado. Corcovado é aquele que está sempre vivendo assim para baixo. Uma vez perguntaram ao menino o que era um pessimista. E ele deu uma resposta que eu achei joia. Ele disse: pessimista é o que olha para o pé. Pessimista é o que olha para o pé. Esse aqui, o corcovado, só olha para o pé, porque ele só vive lá embaixo. Não vai dar, não vai dar. O outro era um anão. Uma coisa interessante: ninguém nasce anão. Nunca nasceu um bebezinho de 10 centímetros. Há um momento, depois do nascimento, que as coisas embolam dentro dele, que ele para de crescer. E tudo que a palavra diz: antes crescei na graça, crescei no conhecimento, crescer. E outro que não podia ter de forma alguma era aquele que tinha belida nos olhos. O cego não via nada. O que tinha belida nos olhos, ou pedra no olho, via as coisas assim, nebulosas. Houve um momento que Jesus tinha um cego. Jesus pôs a mão no cego. Abre os olhos. Ele abriu. E Jesus fez uma pergunta: você está vendo? Ele disse: estou. E Jesus perguntou: o que você está vendo? Ele disse: estou vendo os homens. E Jesus pergunta: como que você está vendo os homens? Ele disse: eu vejo os homens como árvore. E o que fez Jesus? Toca novamente e pergunta: como você está vendo? Ele disse: eu estou vendo o homem. Quantas vezes é fácil ver o homem como árvore? Só tirar dele. Tira o fruto, tira o galho, tira as folhas. Tira e tira. Não existe uma pessoa pela qual Jesus Cristo tenha pagado um preço diferente. Mas quantas vezes olhamos e vemos o homem como árvore? O que eu posso tirar dele? E aí as coisas, o Senhor disse: eu não quero isso. O outro que não podia era o anão, o que tinha belida nos olhos, o que tinha impinges, manchas, e o que tinha o testículo quebrado. Quem tem testículo quebrado não tem filhos. E o propósito de Deus, o destino nosso final, é apenas um. Paulo dizia: eu prossigo, eu não cheguei ainda, mas ele disse: uma coisa eu faço, eu quero esquecer, mas eu prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? É que nosso destino, aquilo que Deus sonhou para a minha vida, seja realmente cumprido. Nas Escrituras, temos um homem no Velho Testamento que todos nós somos tão apaixonados por ele. E esse homem, ele cumpriu o propósito. Seu destino, ele alcançou. Quando você lê em Hebreus, capítulo 11, o verso de número 22. Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Os heróis da fé estão aqui. Esses homens que fizeram sinais, prodígios, maravilhas. E a palavra diz que esses homens até o mundo nem era digno deles. Mas quando você vê a respeito de José, diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Tão interessante que José está aqui, não porque ele salvou
o povo de Israel, que era a sua família. Não, apenas por isso, porque ele deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Eu quero terminar deixando com vocês esta palavra. José tinha 110 anos quando ele morre. Tinha passado 93 anos desde que ele fora vendido pelos seus irmãos. Tinha passado 80 anos desde que ele compareceu perante Faraó pela primeira vez. Tinha passado 60 anos desde que Jacó morrera. José, quando ele estava morrendo, o último versículo do livro de Gênesis, e Gênesis é a base da nossa fé. O último verso de Gênesis traz exatamente algo tão interessante. Diz assim: morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José morre, embalsamaram ele e o deixaram num caixão no Egito. Ele deu uma ordem: não me enterre, não me enterre. O texto que eu li antes lá em Hebreus, os heróis da fé todos ali, Caim, Noé, Enoque, Abraão, e José está aqui nessa lista. Não foi por causa da vitória dele na casa de Potifar, não foi por causa da sobrevivência dele lá no Egito, mas porque ele deu ordens a respeito dos seus ossos, dizendo: não me enterrem aqui. O livro de Gênesis, o capítulo 23, todinho, um capítulo inteiro, todinho, ocupa 20 versículos, exatamente a respeito de um túmulo que seria feito para enterrar a Sara, lá num lugar chamado Macpela. Isso aqui você lê e diz: mas o que tem a ver isso aqui, esse túmulo aqui? Quando José estava no apogeu, ele podia ter construído uma pirâmide para ele, uma pirâmide maior do que todas aquelas que existem lá no Egito. Mas não foi isso que ele fez. Ele não construiu uma pirâmide. Quando você chega em Gênesis, capítulo 49, o verso de número 29 até o 31, Gênesis 49, diz assim o texto, Gênesis 49, 29 a 31, diz assim: depois lhes ordenou, dizendo: eu reúno o meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna, Jacó, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira de Mane, na terra de Canaã, qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Verso 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés da cama, expirou e foi reunido aos seus pais. Aquilo ali não seria só mais um túmulo, que seria o túmulo de Abraão, de Sara, de Jacó, mas os anos passam e Jacó foi sepultado, toda a família. E o último versículo, o versículo 26, 50, 26 diz: morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Ele não foi sepultado. Ele diz: vocês não vão me sepultar aqui. Não vão me sepultar aqui. E aquele caixão fica. Os anos passam. Os anos passam. Quando você chega em Êxodo, no capítulo 1,
Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Há um levante agora. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele dissera ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. E usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó cidades, celeiros, Pitom, Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se aquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os servia. Passaram 400 anos. 400 anos. E não sepultaram os ossos de José. 400. Havia essa promessa da restauração. No meio de todo esse sofrimento, o que cada judeu tinha era exatamente essa compreensão: é certo que nós não ficaremos aqui para sempre, mais cedo ou mais tarde nós iremos para Canaã. Talvez eles dissessem um para o outro: coragem, vamos suportar um pouco mais, é possível que seja muito pouco, nós não vamos ficar por aqui. Mas os anos passavam. 400 anos, 400 anos. E eles tinham, para inspirar a esperança deles apenas, os ossos vazios, os ossos de José, insepultos. É verdade que hoje nós não temos ossos para nos inspirar naqueles momentos de dor, naqueles momentos de conflitos. Nós temos o túmulo vazio de Jesus que nos inspira, porque Ele está vivo, aleluia. É tão diferente. Mas logo você sabe a história. Deus levanta Moisés, e no capítulo 12, Êxodo capítulo 12, verso 35 e 36. Logo depois da saída, era a Páscoa. Diz assim o 35: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes despojaram, davam o que pediram, e despojaram os egípcios. Todos os egípcios entregavam tudo o que o povo de Israel estava pedindo. Agora, Moisés podia ter levado toda a riqueza do Egito se quisesse. O cetro de Faraó, a coroa de Faraó, o ouro de Faraó. Mas o que Moisés, o que ele pediu? O que ele fez? No capítulo 13 de Êxodo, o verso 19 até o 22 diz assim: também levou Moisés consigo os ossos de José. Fale comigo. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Levou com ele. Moisés não levou 1 grama de ouro. Levou os ossos de José com ele. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acampar-se em Etã, entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Para Moisés, a maior riqueza do Egito eram os ossos de José. Destino,
aquilo que Deus escreveu para você, filho. A maior riqueza que nós temos não apenas são as promessas do Senhor, mas esses legados tão gloriosos. E diz aqui o texto de uma forma clara, que Moisés toma os ossos de José consigo. Certamente Deus o visitará. Diz no Mar Vermelho, o primeiro obstáculo, Moisés tinha uma vara, mas ele tinha com ele os ossos de José também. Os ossos foram levados dentro de uma visão. Durante aqueles 40 anos, o povo de Israel caminhou e Moisés carregando com ele os ossos de José. E os ossos estavam ali falando. Moisés morre. Ele vai passar o bastão para quem? Para Josué. Mas o que ele passa para Josué? Josué capítulo 24, o verso 32. Josué 24, o verso de número 32. Diz assim a palavra. Josué 24, o verso de número 32. Vem cá, Josué. Isso. Diz assim: os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, filho de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram de Beá, pertencente a Finés, seu filho, qual lhe fora dado, na região montanhosa. Josué, agora, o que fez? Sepulta os ossos de José. Aonde? Lá em Macpé. Agora, só para terminar, fique em pé. José, o seu destino final. Quando você lê Mateus capítulo 27, Mateus 27, a partir do versículo 50. Eu não posso dizer se foi assim, mas não posso dizer que também não foi. Naquele momento, quando Jesus Cristo ali na cruz diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Quando ele diz tetelestai, está pago. No momento quando ele morre, diz aqui, verso 50: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou de duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu não posso dizer que José era um desses, mas eu também não deixo de pensar: por quê? Por que esse homem viu? Por que ele viu o que iria acontecer séculos, milênios depois? Por que ele queria ser sepultado ali onde Sara foi sepultada? Onde era? Junto do Calvário, junto dali. Diz o texto que quando Jesus morre, esses túmulos, as portas se abrem. Aqueles ossos, com certeza, todos receberam vida. Vida. E diz o texto algo tão glorioso, algo que está aqui. Eles saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Eu creio que tudo que está aqui tem uma razão de ser. O destino nosso final é ver Jesus. Nosso destino final, a palavra diz que nós haveremos de vê-lo tal como Ele é. José está ali na lista
dos heróis da fé. Só por isso. Porque Ele deu ordem quanto aos seus ossos. Guarde no seu coração. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Querido, aquilo que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas escute só, não é para depois da nossa morte, é para vivermos aqui. Lá no céu é outra realidade. Ame o Senhor, querido. O resto é apenas o resto. Você é essa pessoa tão especial como todas são. Mas o nosso destino é sermos transformados de glória em glória à imagem dele. Amém. Aplauda o Senhor.